Oi, irmãos e irmãs, como vão? Hoje nós vamos dar sequência, né, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar de um trecho do capítulo 23, né, a moral estranha, que são os itens 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, meus irmãos, como foi lido, né, na nossa ambientação, no livro Ceifa de Luz, capítulo 5, a lição da espada, muito é, propício para esse nosso estudo, praticamente um spoiler, né, de tudo que nós vamos estudar aqui hoje. Emmanuel sempre muito preciso nas suas orientações, nas suas observações acerca do Evangelho. E a leitura do Evangelho nos itens 9 e 10 que nos trazem aí um- uma, uma estranheza aparente, né? Porque como Jesus, né, que é a personificação da doçura, né, da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, né, teria trazido palavras assim tão duras como as que nós vemos, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas nós vamos entender que as suas palavras, na verdade, eram previsões de que a sua doutrina, né, iria provocar cólera, conflitos, lutas, né? Que os homens usariam essas palavras em nome dos seus próprios interesses, tanto nos tempos de Jesus quanto nos tempos atuais também. Usa-se muito o nome do Cristo para interesses nada cristãos, né? E porque a interpretação literal, né, era conveniente, né? Porque tinha o objetivo de separar usando o nome do Cristo, né? Mas o tema, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão, não é só isso, né? Jesus veio com essas palavras, na verdade, nos trazer serenidade, confiança e esperança intocáveis. Irmãos, a espada não contra o outro, né? Mas para vencermos as nossas más inclinações, os nossos defeitos mais terríveis, né? Então, gente, a paz com Cristo, né? É a paz interior, aquela em que a confiança nos faz serenos, mesmo nos momentos de maior tribulação de nossas vidas. É isso que nós vamos estudar no tema de hoje. Então, vamos ao primeiro slide, né? Que diz assim, essas palavras de Jesus, né? Que é todo bondade e doçura, não estão em contradição com o seu ensinamento? E o Evangelho, os Espíritos respondem, se tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbação e discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer, né? Por quê, meus irmãos? Porque não há contradição nas palavras de Jesus. Ele queria dizer isso mesmo, que ele veio para trazer a divisão, mas para nos mostrar que temos que buscar a paz em nós mesmos, essa divisão de sair daquela vida material e olhar para dentro de nós mesmos, que ele é o objetivo de Jesus é implantar o reino de Deus em nossos corações, né? Mas que para nos mostrar que temos que buscar a paz em nós mesmos, né? Então a divisão, meus irmãos, é em nós para que nós possamos sair da zona de conforto. E seguindo aqui, todos os homens do seu tempo, né, do Cristo, não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos lembrar lá na introdução do Evangelho o tema Sócrates e Platão, né? Então aqui
os homens já estavam mais propensos a ouvir as ideias de Jesus, de fraternidade, de igualdade entre os irmãos, de amor ao próximo, né? O sofrimento era grande, né? Como é ainda hoje, né? E as religiões daquele tempo não traziam nenhum consolo ao coração, né? Continuando, é, é um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie, né? Nós sabemos, né, que muitos usaram como desculpa, né, o nome do Cristo para exigir, para fazer regras absurdas, assim como era nos tempos, né, antes de Cristo, né? Antes da vinda do Evangelho, antes da vinda de Jesus, toda aquele rigorismo mosaico, da lei mosaica, da lei de Moisés, né? Então, o Evangelho, na realidade, ele trouxe para nós os tempos, para todos os tempos, né? Uma ideia nova, que nunca será ultrapassada, meus irmãos. Ao decidirmos estudar o Evangelho, vamos mergulhar naqueles tempos, conhecer os fariseus, os costumes da época, entender o sentido das parábolas, por exemplo, do filho pródigo, a parábola do samaritano, né? E o fariseu, por definição, né, é aquele grupo judaico surgido no século segundo, né, antes da era cristã, né, antes de Cristo, que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral, comportando-se de maneira formalista e hipócrita. Olha bem a definição dos fariseus, né, que são sacerdotes que tinham como objetivo guardar os ensinamentos mosaicos, porém, né, eram refratários às ideias cristãs, pois eram presos a costumes arraigados que eram úteis apenas para aquele povo antigo dos tempos de Moisés. Imagine, né? Era proibido curar aos sábados. Imagina isso, gente, a cura de uma pessoa, do paralítico lá no tanque de Betsaida, vem lá o fariseu e critica Jesus, né? Porque era proibido curar aos sábados. Porque seria proibido curar aos sábados? Que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Enfim, meus irmãos. Então, eu recomendo que leiam o livro Paulo e Estevão, né? De autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, porque ali estão descritas as barbaridades praticadas por esses que usavam a religião para reprimir, né, violentamente os que não pensavam como eles, né? É a história de Paulo de Tarso e a sua transformação espiritual. Eu recomendo muito, um livro maravilhoso. Então, meus irmãos, vamos seguir em frente. Então, aqui no próximo slide, quando Jesus disse: Não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Então, o que Jesus queria saber dizer, né, com isso? Jesus nos prometeu a vinda do Consolador, conforme relato evangélico de João, né, no capítulo 14, versículo 15, no capítulo 17 e no capítulo 26, né? E o Consolador como sendo o Espiritismo, diz lá o versículo: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu o rogarei, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está com vós. E aí diz aqui, né, o item 17. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se têm que suportar são
todas morais, e o seu tempo se aproxima. As primeiras duraram séculos, essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus é para que introjetemos o Evangelho em nossas vidas. Porque se estamos aqui, meus irmãos, assistindo a esse estudo, é porque estamos buscando uma melhora interior. Né? Aqui na Terra somos todos defrontados com as dificuldades, pois aqui é a escola do Espírito. E está tudo bem, você conquistou segurança material, família está unida, todos com saúde, e de repente morre a matriarca da família. E você? Você se desespera. O mundo, meus irmãos, é uma verdadeira montanha-russa, né? Assim é a vida material. Já a vida espiritual, não. Na medida em que você consegue entender que a vida espiritual é mais valiosa que a material, que ao sair daqui, um outro mundo se abre, né? Melhor, né? Caso você tenha trabalhado para isso na Terra, você muda de postura enquanto está aqui. E essa mudança, meus irmãos, não tem como ser de um dia para o outro. Ela é gradativa, degrau por degrau, um esforço gigantesco para domar os seus impulsos de revide, de raiva, de revolta, muitas vezes ante as injustiças que presencia, injustiças que você entende serem injustiças, né? E o lugar para esse esforço é aqui, no planeta Terra. Então, nós podemos e devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. Ainda estamos aqui, vamos aproveitar. Vai chegar para a gente todo tipo de desafio e é o momento da gente mudar a nossa postura, caso a nossa postura seja uma postura ruim, né? Então, meus irmãos, diz o Evangelho, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado. E não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Então, meus irmãos, o remédio bom não é aquele que arde, aquele ruim que te deixa acabado, mas que depois te cura? Pois é, a espada de Jesus, portanto, meus irmãos, é a força de vontade para romper com essas amarras do passado, com esses padrões negativos de pensamento, de comportamento. Essa é a coragem, né, para se confrontar com as próprias sombras, transformá-las em virtudes. E essa transformação, a gente sabe que não é fácil, pois existe esforço, exige, né, esforço, dedicação, compreensão de que a paz verdadeira não é a ausência de conflitos, mas sim a superação desses conflitos através do autoenfrentamento, como diz Joana de Ângeles, né? E também da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, né? No livro Voltei, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, o irmão Jacó ele relata a sua estranha passagem da vida física para a vida espiritual. Ele conta que teve muitas dificuldades para romper os laços que ainda o ligavam às vísceras. Ele, que foi um trabalhador do Cristo aqui na Terra, mas que ainda precisava terminar a sua reforma. Muito ainda havia por fazer. Então, ele nos traz um verdadeiro
né, alerta para que a gente, né, tenha essa consciência, né, desse aprendizado, da importância de se melhorar e aproveitar esse momento aqui na Terra. E como disse Emmanuel para o Chico, morrer com educação, né, meus irmãos? E é, aqui no nosso slide seguinte, nós temos aqui uma frase que a gente trouxe de Joana de Ângeles, que diz assim: as tuas conquistas espirituais proporcionam-te saúde integral e por isso desfrutas de bem-estar, mesmo quando as ocorrências menos agradáveis surpreendem-te no curso terrestre. Está lá no livro Ilumina-te, capítulo 20. E também desse capítulo 20, né, ela também diz assim: quanto mais perseguido, mais amoroso apresentava-se Jesus. Né? Então, por que que eu trouxe essas mensagens? Porque muitas vezes nós nos defrontamos com situações muito difíceis em que o ódio nos assola, a revolta, a raiva, a vontade de revidar, de se vingar, em situações até familiares, muitas situações familiares, né, nos levam a esses sentimentos, né, dependendo, né, da situação. E Jesus nos mostra, né, o quão nós precisamos do Evangelho, que esse Evangelho nos cerque, né, para que nós possamos enfrentar esse problema com mais serenidade. S- Não fazer a mesma coisa de sempre. Passamos a vida inteira agindo da mesma forma, sempre a revolta, sempre a raiva, sempre o mau jeito. E o Evangelho nos convida a uma mudança de comportamento, né? E aí, meus irmãos, Jesus, ao final, né, do estudo do Evangelho, né, diz assim: Jesus lhe ensina, né, ao homem, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. E eu, para terminar, meus irmãos, eu trouxe aqui uma passagem do livro Pão Nosso. Não vou ler toda por força do tempo. O item 178, combate interior. E aí, Emmanuel traz uma passagem de Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim, de Paulo. Em plena juventude, Paulo terceu terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os, entregou-se à conquista da situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes em inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz.
sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e aperfeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Porque Paulo, vejam vocês, aqui na história, tinha tudo, mas era cego e precisou a vinda de Jesus em pessoa, né, em espírito, na realidade, para abrir os seus olhos, né? Então, meus irmãos, nossa mudança interior, ela vai acontecer no momento mais difícil. Nós que conhecemos o Evangelho, que aproveitemos essa oportunidade no sofrimento para tomar uma atitude diferente. Haveremos todos de ser convidados a lutar. Ora e vigia, humilde e paciente. Que Jesus nos ajude a encontrar essa paz que é a dele, a paz de Jesus, na vitória de nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima.